falando sobre o primeiro debate presidencial de 2026. Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema do Partido Novo não participaram. Sem esses três fora, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury ocuparam o palco da Band. Renan adotou um tom mais agressivo contra Lula e contra Flávio. Caiado apostou na experiência dele de governador de Goiás e Cury, que chegou a ameaçar não participar do protesto pelas ausências, seguiu uma linha mais conciliadora ali. A primeira pergunta é justamente sobre quem não estava lá. Faltar ao debate pode ser uma estratégia vantajosa, melhor do que participar? Então, para falar sobre isso, eu estou aqui com o Matheus Oliveira, que é cientista político e CEO do portal Eixo Político. Matheus, me diz aí qual que é o racional por trás dessa decisão de faltar um debate. Primeiramente, obrigado, André, pelo convite. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Acho que o racional faz sentido principalmente para os que estão liderando a pesquisa, né? Então, no caso, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Racional do ponto de vista do marketing político, da comunicação política e da estratégia de campanha, mas irracional se a gente for pensar do ponto de vista dos eleitores. Basicamente, as campanhas conseguem analisar que, naquele momento, eles estão com uma certa vantagem, eles seriam vidraça praticamente naquele debate. E vidraça a gente pode alegar não só necessariamente o presidente Lula, né, que seria o único do campo mais à esquerda no debate, que logicamente levaria o ataque de todos os outros candidatos, mas também o senador Flávio Bolsonaro, porque ele está disputando o voto da direita com todos os outros quatro que estariam, né, no debate. Então, a primeira estratégia que eles pensam a gente não vai, exatamente para não abrir esse espaço de ataque para os outros. Mas, se a gente for pensar do ponto de vista para o eleitorado, que é quem vai acompanhar esse debate, que pode estar indeciso, a gente vê até que tem uma certa cristalização do voto, mas tem mais ou menos 10% do eleitorado que ainda está indeciso e que não sabe se vai votar nulo, se vai votar em algum dos candidatos, se não vai votar. Então, esse eleitorado que, de fato, faz a diferença num debate eleitoral e que não foi contemplado pelos dois principais candidatos. Então, tem um lado racional da campanha, mas tem um lado irracional que afeta diretamente os eleitores. Pois é, o presidente Lula, ele ainda conseguiu se sair, Matheus, com uma, porque nesse horário, no horário que estava acontecendo o debate, né, por volta das 8h30 da noite, o presidente Lula deu uma entrevista para o programa da Rede Record. Eu acho que foi uma entrevista até bem leve, assim, né? Uma entrevista sem grandes ataques, sem grandes questionamentos ao presidente Lula, que também não participou de nenhuma sabatina até agora, vamos lembrar, né? Então, alguns canais já fizeram sabatinas, por exemplo, a Globo News, o canal de TV por assinatura, já fez sabatinas, o presidente Lula não compareceu, e aí deu essa entrevista meio chapa branca, se é que a gente pode dizer assim, ali para a Record ontem, enquanto acontecia o debate. E aí, eu fiquei olhando, porque eu sou meio rato de número, eu fiquei olhando como que estava o desempenho, né, da audiência. Parece que, de fato, assim, não tem o Ibope não chegou a calcular separado assim, para o presidente Lula o momento da entrevista dele, até porque foi uma entrevista rápida, né, dentro do programa o programa jornalístico da Record. Mas o programa como um todo, do qual ele participou, teve 4,8 pontos de Ibope ontem. Então foi mais que o dobro até do debate, que teve 2 pontos de Ibope, né? Então, se você olhar pela medição dos televisores analógicos do Ibope, você pode dizer que de fato a estratégia do Lula funcionou, porque o programa que ele foi teve mais que o dobro da audiência do que o debate. No entanto, assim, por outro lado também, né, é uma audiência baixa para aquele programa. É uma audiência que caiu em relação ao que aquele programa historicamente faz, né, na Rede Record. E aí tem uma outra coisa também, que se a gente olhar na internet, o debate ele foi amplamente mais visto, no YouTube pelo menos, do que o programa que o Lula participou na Record. Então eu estava em casa, fui olhar no YouTube lá na TV, estava registrando o debate, 400 mil pessoas vendo simultaneamente, o que em termos de YouTube assim, é uma loucura, né? 400 mil pessoas, é muita gente para uma transmissão de internet no Brasil. E enquanto que no caso da Record estava dando 12 mil pessoas naquele momento. Então, assim, na internet a conta foi desfavorável, né? A estratégia do Lula
não funcionou tão bem na internet. E aí, de qualquer forma, assim, eu acho que o grande prejudicado, de fato, da noite de ontem foi o Flávio, né? Porque o Flávio não apareceu no debate e não apareceu em nenhuma entrevista, não teve exposição pública ontem. Ficou com a agenda totalmente bloqueada, né? Ele ficou com uma agenda bloqueada. Ele tinha ido no dia anterior para a festa do Peão de Barretos, lá no interior de São Paulo, e não teve nenhuma agenda pública de grande visibilidade no domingo, né? Especialmente no domingo à noite, quando os adversários dele de direita, que é o Renan, o Caiado e, em alguma medida, o Cury também, estavam lá no debate e o Lula estava falando na Rede Record. Então, assim, eu fiquei com a impressão de que o Flávio ontem deu uma sumida, ele deu uma apagada, né? E tem tido isso mesmo na campanha dele, algumas ocasiões em que ele não aparece também, ele nem faz agenda às vezes. Ele até apareceu, na verdade, mas em um vídeo gravado, né? Ele apareceu um vídeo mais ou menos uns 5 minutos ali, logo durante o debate, um pouquinho depois, que, se eu não me engano, o título do vídeo foi Eu Quero Debater. Mas ele pontua vários pontos que ele não quer debater com candidatos, ele não usa essa expressão, mas com candidatos que não estão pontuando na pesquisa, assim. E ele foca o tempo inteiro pro presidente Lula. E uma coisa que eu achei bem interessante desse vídeo do senador Flávio é que até essa semana, basicamente, a gente via de uma estratégia da comunicação do PL e da comunicação da campanha do senador, que era citar nominalmente o presidente Lula o tempo inteiro. E esse vídeo não tem em nenhum momento a expressão Lula ou presidente, etc. O tempo todo ele traz coisas do cotidiano da população, principalmente que você pensa que a população está enfrentando dificuldade, então a questão do superendividamento, o preço do supermercado, que é corriqueiro em qualquer campanha, e ele traz isso com essa referência direta ao presidente. Então, você que não está conseguindo comprar, eu quero falar com você que está causando isso para a população. E isso foi uma estratégia interessante de campanha, mas de fato ele não teve nenhuma exposição se a gente for pensar os outros candidatos. Eu acho... Só para eu terminar, desculpa, e eu acho que se a gente for comparar, por exemplo, a questão da audiência ou não, a Record tem muito mais emissoras espalhadas pelo país do que a Band, né? E não só isso, assim, porque a métrica que usa geralmente é da cidade de São Paulo e tal, para audiência. Mas mesmo assim acaba tem uma propagação muito maior, tem um público diferente. Se a gente pega o público da Record, inclusive, que eu acho que pode ter sido essa estratégia da campanha do presidente Lula, tem um público ligado aos evangélicos muito grande. E é um público que o presidente está tendo uma certa dificuldade de comunicação na campanha. Então, acho que talvez eles podem ter dosado ali, não faz sentido a gente ir para o debate, mas a gente precisa falar com aquele eleitorado específico. Se eu não me engano, teve uma menção sobre fé, mas bem por cima, mas o foco, de fato, teve essas perguntas sobre Lulinha e etc., mas que o presidente entendeu que faria mais sentido ele responder para jornalista, numa entrevista gravada, do que estar ao vivo com os outros candidatos. Entendi.